Bom, para quem não me conhece, eu sou paisagista e sou youtuber. Eu tenho um canal no YouTube e toda semana eu posto 2 vídeos. Um vídeo na quinta-feira que eu explico, ensino a cultivar alguma planta, e no domingo é algum outro tema um pouco mais aberto. Esse domingo eu fiz um passeio, primeira parte do passeio no Jardim Botânico de São Paulo. Para quem não viu, é muito lindo. O passeio ficou bem legal e ao vivo é mais lindo ainda. Recomendo quem tiver a oportunidade, quem morar em São Paulo, quem for para São Paulo, visitar o Jardim Botânico. É um passeio imperdível. Bom, vamos começar. Eu vou falar sobre cultivo de plantas em vaso. Então, os segredos. E a gente primeiro precisa começar a pensar como que a planta é na natureza, né? Porque originalmente ela não nasceu no vaso, né? Ela nasceu na natureza. Então a gente pensa, principalmente aqui, que a gente é brasileiro, a gente tem muita sorte, a gente tem uma flora super abundante. Então a primeira coisa que vem à mente são as florestas, né? E aí cada planta, ela escolhe, não é bem assim, mas vamos simplificar, ela escolhe o lugar que ela gosta, né? Então nesse lugar tem uma iluminação específica, tem uma umidade, tem um tipo de vento, de circulação de ar, tem altura, né? Tem plantas que são plantas rasteiras, tem plantas médias, tem plantas altas, tem plantas que ficam trepadas nas árvores, né? Então tem tudo isso que a gente tem que observar, né? Como é que a planta está na natureza, para depois a gente tentar repetir isso, né? Quando a gente vai cultivar ela no vaso. Então, por que a gente cultiva em vaso, né? Por que a gente tira ela da natureza e traz ela para nossa casa? Eu fiquei pensando assim, eu acho que uma coisa que é quase que o meu lema, que é uma necessidade que a gente sente de conexão com a natureza, né? Porque o ser humano, né, faz muito pouco tempo que a gente vive em cidade, né? Originalmente a gente vivia no campo, a gente vivia na natureza. Então quando a gente vai para a cidade, a gente sente muita falta de ter o verde perto. Às vezes as pessoas não têm nem essa consciência, né? Eu vejo muita gente em São Paulo que fala pra mim assim, eu não tenho nenhuma planta em casa. Ai, isso me dói o coração, assim. Eu falo, gente, como é que pode, né? Como é que a pessoa não tem nenhuma plantinha, uma única plantinha, uma hastezinha de bambu da sorte, numa garrafinha, não é possível. Mas tem gente que não tem. Mas eu tenho certeza que essa pessoa deve ter um vazio muito grande. Deve sentir uma falta de alguma coisa que ela não sabe nem o que é, mas ela sente aquela falta, né? Porque a natureza faz parte da gente, a gente faz parte da natureza. E então quando a gente não tem um espaço para cultivar no jardim, a gente cultiva em vaso, né? É uma forma da gente ter a natureza perto. E a gente também por falta de espaço, né? Então às vezes você não tem espaço, você não mora numa casa, você mora num apartamento, então você tem que cultivar em vaso. Ou então, por exemplo, no meu caso, eu moro numa casa que está num declive. Então tem um pedaço que já tinha um jardim, mas tem um pedaço, não fui eu que construí a casa, o proprietário antigo, quando ele construiu, ele fez uma laje desse tamanho. Então você imagina para tirar essa laje de mais de 1 metro, não tem condição, né? E eu tenho medo de tirar aquela laje e o muro cair em cima da vizinha, que está no nível mais baixo que o meu. Então, não tem condição. Lateral da minha casa, eu adoraria ter um jardim ali, né, na terra, mas eu tenho um jardim em vaso, porque não tem condição nenhuma de eu ter um jardim ali, de eu tirar esse mais de 1 metro de concreto da laje enorme que o cara fez ali, né? Então, vamos continuar em vaso. E também, principalmente nos lugares mais frios, né, para evitar que a planta morra no inverno, né? Então, no hemisfério norte, eles têm as estações muito mais definidas do que a gente aqui. A gente tem um inverno, gente, que inverno é esse? Né? Calor, a gente tem muito, né? Principalmente aqui do sudeste para cima, quase que não tem frio, né? É a estação de mais chuva e de menos chuva, né? E a gente tem flor o ano inteiro, né? É muito lindo. São Paulo está florido.
Todo mundo, ai, São Paulo é feio, São Paulo só tem concreto. Não tem, gente, tem ipês cor-de-rosas, floridos. Hoje eu vi no caminho assim, olha que lindo esse, olha que lindo esse. Meu marido fala assim, como é que você é tão louca que você não bate um carro, que você fica o tempo todo olhando para cima. Eu falei, acho que eu devo ter meu anjo da guarda é muito protetor, porque eu ando dirigindo assim, procurando todas as flores que estão no meu caminho, né? Então, tem verde e tem flor em São Paulo. As azaleias estão floridas, né? As quaresmeiras estão floridas também, tem muito verde. O nosso inverno é muito rico, né? Na verdade, a gente tem verde, tem flor em todas as estações do ano. Nós somos muito abençoados, eu acho, por isso. Eu morei um ano no Canadá e eu vivi um inverno muito rigoroso. Muito, assim, é uma coisa inimaginável o que é menos 40 graus. Não dá para descrever, tem que sentir. É uma coisa que parece que o ar vai entrar e que vai explodir o pulmão. Você inspira assim, você tem até medo de respirar, porque você fala, gente, é muito frio, vai congelar tudo, vai congelar o corpo inteiro por dentro, é horrível. Mas sobrevive-se, estou aqui para contar a história. Mas as plantas, elas sentem com isso, né? Então, no outono fica aquela coisa linda, as árvores ficam como esses crótons aqui, vermelhos, laranjas, amarelos. Aí perdem todas as folhas, as árvores ficam nuas. Você olha e fala, morreram todas, não tem mais nenhum aro para contar a história, que horror. E aí fica aquele inverno longo, aquela neve que não vai embora. Aí finalmente começa a esquentar um pouquinho, aí vem a primavera e aquela coisa assim, alucinante, que a natureza é muito rápida. Porque ela tem que em muito pouco tempo produzir fruta e flor e tudo muito rápido, porque daqui a pouco já é outono de novo e já vai inverno de novo. Então, é muito intenso, né? A primavera, no hemisfério norte, a primavera e o verão, é muito intenso, é uma abundância de flores, tudo de uma vez, porque eles só têm aquele tempo ali, pouquinho, rapidinho, né? Diferente da gente. Então, no inverno, é importante para eles, né, terem as plantas mais delicadas em vaso, porque eles conseguem botar a planta para dentro de casa ou para dentro de uma estufa, né, para a planta não morrer. A gente, né, abençoado, não tanto, a não ser que seja uma época de muita chuva, e aí você pode proteger algumas plantas que não gostam tanto de chuva, né, por exemplo, cactos e suculentas, né, se você morar num lugar que chove demais, né, numa época do ano, você pode deixar elas assim, um pouquinho mais protegidinhas, que elas vão ficar mais felizes, né? Então, isso também é o lado positivo de cultivar em vaso. E, junto com o cultivo da planta, vem uma coisa muito importante, que é a responsabilidade. Porque quando a gente traz para dentro de casa uma planta, a gente passa a ser 100% responsável por ela. Porque planta não tem perninha, né? Ela não pode sair e procurar comida em outro lugar, né? Ela não tem celular para pedir um iFood, falar, tô com fome, manda um cheeseburger para mim, não dá para ela fazer isso, né? Ela também não pode procurar o sol ou procurar um lugar mais sombreado. Então é nossa responsabilidade zelar para que ela tenha todas as condições de cultivo para que ela fique bonita, né? Se a gente tem uma planta, a gente quer que ela fique bonita, que ela fique feliz da nossa casa, que ela traga felicidade, que ela traga alegria, beleza, energia positiva, que ela traga um monte de coisa boa pra gente. Então, aqui uma citaçãozinha, né? Pequeno Príncipe, super bonitinho. A gente se torna eternamente responsável por aquilo que a gente cativa, né? É importante lembrar disso. E aí tem uma outra coisa que é assim, como escolher a planta certa, né, para cultivar em vaso. Então, é importante a gente considerar a característica da planta. Eu acho que não é legal a gente comprar uma planta por impulso, tá? Esse é o meu lado paisagista falando. O meu lado amante da natureza, eu confesso que vira e mexe eu compro planta por impulso, sim. Mas eu moro em casa, tenho tanto espaço de sol, de meia sombra, quanto de sombra. Então eu tenho vários espaços que eu posso cultivar. Mas normalmente é legal a gente pensar, bom, eu tenho esse espaço aqui, né, esse canto da minha casa, da minha sala, da minha cozinha, do meu quarto, do terraço, sei lá de onde que é.
E aí analisar como é o espaço, né? Qual é a luz, como é a umidade, se é um lugar que tem vento, se não tem. Por exemplo, se você vai cultivar uma samambaia e é um lugar que bate muito vento, acho que é melhor você escolher uma outra planta, ela não vai ficar feliz ali, né? Se você quer cultivar de novo a samambaia e é um lugar que bate muito sol, também é melhor escolher uma outra planta, né? É melhor você pensar, colocar a samambaia dentro de casa, né? Então, e pensar também no tamanho que a planta vai ter, né? Porque a gente compra normalmente um vaso pequeno, mas o que a gente deve fazer assim que a gente chega em casa é tirar ela desse vaso e colocar ela num vaso um pouco maior, né? E ir trocando esse vaso, porque o vaso, né, a planta quando a gente compra no produtor, ela tá no máximo de beleza para aquele vaso, né? O produtor não tem o menor interesse em botar uma planta, um vaso grande para uma planta pequena, porque vai ficar feio para ele vender, né? Fora que ele vai ter um custo a mais, porque ele vai ter que comprar um vaso maior e colocar mais substrato, mais adubo, né? Para cuidar dessa planta. Para transporte também vai ficar mais pesado, vai ser mais custoso, então não é interessante. Então, cabe a gente, responsável pela planta, né, colocar ela num vaso maior. E eu sempre gosto de comparar o vaso como se fossem os sapatos, né? Eu sou pisciana, eu tenho pés muito sensíveis. Eu não aguento um sapato apertado. É assim, é a morte para mim um sapato apertado. Tanto que eu só uso sapato largo, o meu pé é assim bem, os dedos são bem folgadões, assim, o pé meio quadrado, o sapato de bico muito fino. Não dá, não consigo, me aperta demais. Então você imagina a coitada da planta num vaso pequeno, as raízes ali apertadinhas. Ai, eu passo mal, eu fico super aflita, assim. Eu sempre que eu vou plantar, eu sempre procuro pôr num vaso grande, bem grande de preferência, para ter bastante espaço para crescer. Porque a planta não é só a parte aérea, né? A parte mais importante dela está escondida ali debaixo da terra. São as raízes, né? É por onde elas se alimentam, né? Onde elas captam a água e vários nutrientes. É lógico que ela também faz a fotossíntese pelas folhas, mas as raízes são super importantes. E se as raízes estiverem todas apertadas, compactadas ali, a coitadinha da planta não vai ter espaço para crescer e se desenvolver, vai ficar muito triste, né? Vai começar a definhar, né? Não vai dar certo. Outra coisa também é essa história da iluminação, né? Então, observar aonde você quer pôr a planta. É uma planta de sol, é uma planta de sombra, de meia sombra, né? Isso é super importante a gente levar em consideração, né? E não confiar no vendedor da loja, porque vira e mexe, eu mesma já vi vários casos que o vendedor não sabe, ele vai falar aquilo que você quer ouvir, né? Então chega em casa, pesquisa, procura, vai saber qual é a condição dessa planta, né? O que ela gosta, para onde ela fica melhor, para ela ficar feliz na sua casa. A gente tem que pensar na rega também, né? Super importante a rega. Eu costumo recomendar regar ou de manhã cedo, até no máximo às 10 da manhã, ou depois no fim do dia, depois das 4 da tarde, né? Nunca, jamais regue a planta no meio do dia, porque você vai cozinhar a sua planta. Sei que você queira fazer sopinha de planta, né? Se for para cultivar, eu acho que não é bem esse o interesse, é melhor não regar nesse horário, né? E assim, no fim do dia, ou mesmo de manhã também, algumas plantas gostam de água borrifada nas folhas, né? Não são todas, cactos suculentas não, por favor, elas não vão gostar, mas orquídeas, até bromélias, samambaias vão ficar lindas, adoram, né? Água do arroz, que você lavou o arroz, as samambaias, ó, ficam muito felizes se você jogar essa água nelas, né? Se você regar elas com essa água. Poda, né? Algumas plantas precisam de poda, outras não. Então é importante a gente saber também quais que a gente pode podar, quais que a gente não pode podar. E também tem plantas que exigem um pouquinho mais de experiência de cultivo, né? Não são plantas tão fáceis, então se você está começando a cultivar agora, começa com uma planta mais fácil, né?
Que aí você vai ganhando confiança, né, no cultivo, para depois você ir para uma planta um pouco mais desafiadora, né? Porque senão acontece aquela coisa assim, é uma planta um pouco mais desafiadora, você não tem experiência nenhuma, você leva a planta para casa e uma semana depois a planta morreu. Aí já bate aquela crise, né? Ai meu Deus, eu não sei cultivar planta, eu não tenho dedo verde. E aí a pessoa já fica lá só na culpa, né? Ai, eu não presto, eu não sei fazer nada direito, não sei o quê. Não, gente, calma. Começa com uma planta mais simples. Aí depois você vai, né? É que nem os níveis, né? Lembra os joguinhos das crianças ali? Nível 1, nível 2, nível 3. Começa com nível 1, assim, uma jiboia, que é bem fácil. Aí você vai vendo, vai ganhando confiança e vai com outras plantas, né? E outra coisa importante também para levar em consideração é o tempo que você vai ter para se dedicar, né? Algumas plantas precisam de muita dedicação. Então vão precisar, por exemplo, de regas diárias. Você tem esse tempo, né, para regar todos os dias, às vezes 2 vezes por dia? Se você tiver, ótimo. Vai em frente, essa planta vai ser legal, pode pôr essa planta na sua casa. Você não tem? Começa com uma planta que precisa de menos, né? Isso a gente tem que levar em consideração também, não só se encantar pela planta e levar ela para casa sem considerar isso, né? Porque uma planta é um ser vivo, né? E não é um móvel, uma cadeira que você põe lá e fica lá. Se você colocar a planta e deixar ela lá, ela vai morrer. E aí você vai ficar triste que ela morreu, né? Então, precisa ter esse cuidado e essa atenção. E aí vem uma outra pergunta, né? Que vira e mexe eu recebo assim: como escolher o vaso certo? Qual é o vaso certo? Né? Então aqui eu vou usar 3 exemplos, né, de vasos. Então, existem vasos de plástico, desde aqueles vasos mais simples, são aqueles vasos pretos, bem baratinhos, que normalmente as plantas vêm com as plantas, né, quando a gente compra, até vários vasos, como esses daqui também, que são de plástico, é um polietileno, é uma evolução do plástico, mas enfim, que são vasos mais bacanas, tem uma variação de preço enorme, né? Vasos de barro. Os vasos de plástico, eles acabam retendo um pouco mais de umidade, se comparado com os vasos de barro, que eles absorvem um pouquinho, mas a gente pode também impermeabilizar o vaso de barro. Eu tenho vasos de barro na minha casa, do lado de fora. Eu acho que fica bem bonito, dá um ar mais despojado, mais à vontade. Mas isso vai muito também do gosto da pessoa, né, da decoração, do que combina, do bolso. Tem vários fatores. E tem agora esses vasos de xaxim de palmeira, que são muito legais, né? O stand até aqui atrás da Forte, o stand é da Biosolvit, e os vasos eles são feitos com restos de palmeira. Então eles usam a palmeira para colher o palmito, né? Eles cultivam o palmito, não é palmito extraído da mata, é cultivado. E aí o que eles fazem? Eles reciclam todo o refúgio e criaram esses vasos. Então são muito legais. Eu estou fazendo um trabalho bem bacana com eles. Eu estou bem apaixonada por esses vasos, porque eles são uma volta do xaxim original, né? O xaxim, para quem não sabe, vem de uma samambaia, a samambaia sul, e ele entrou em extinção de tanto que ele foi comercializado, né? As pessoas entravam na mata e derrubavam, só que é uma planta que ela demora muito tempo para crescer. E para você ter um vaso mais ou menos desse tamanho, são, sei lá, quase 30 anos para a planta chegar nesse tamanho. E as pessoas, claro que não têm a paciência de cultivar, né? Querem já lá extrair. Então, esses vasos de xaxim de palmeira, eles conseguiram várias soluções que são muito similares ao xaxim original. Então eles conseguem, sem usar nenhum químico, nada, então é um substrato natural, eles chamam de uma casa para a planta. Né? As orquídeas, as bromélias, as samambaias, as avencas adoram esse tipo de vaso, vão super bem. Lá no stand dá para ver, tem uns exemplares cultivados lá que já estão 4 anos no vaso, estão lindos com as raizinhas saindo, tem um monte de brotinho nascendo, estão lindas as plantas.
Também o vaso, ele faz com que retenha água na parede, né? Então você não precisa estar regando tanto, porque samambaias, quem já cultiva sabe que é uma planta que gosta de bastante água. Então com um vaso desse você acaba resolvendo um pouquinho o problema para quem não tem tanto tempo, né? Ou não lembra tanto de regar a planta. Ele também agrega nutrientes, né? Para a planta. Então é muito legal. E tem vários outros tipos de vaso, né? Tem esmaltado, de cimento. De cimento pode ser bem, tanto aquele pequenininho que você faz em casa, até uns de cimento pré-moldados. Tem de fibra de vidro, tem de feltro, de metal, enfim. Tem uma infinidade enorme de vasos disponíveis, né? Aqui eu falo um pouquinho mais. Então os de plástico tem variedade de cores, de formas, de tamanho. Eles são leves, essa é a principal vantagem deles. O substrato fica um pouco mais úmido e ele pode ser usado para qualquer tipo de planta. O de barro também tem uma variedade muito grande. Ele tem uma desvantagem, que ele é um pouco mais pesado e ele é poroso. Mas também você pode impermeabilizar o vaso passando Neutral por dentro e ele perde essa característica, né, de ser poroso, e ele não vai roubar tanto água do substrato. Então, essa parte dele secar mais rápido não vale, né? E ele também pode ser usado para qualquer tipo de planta, ele fica bem legal. E o de Xaxim, ele tem 3 opções, é um pequeno, médio e grande. Ele é bem leve, ele fornece essa isolação térmica para a raiz. Então, se tiver uma diferença brusca de temperatura, a planta não vai sentir. Ele facilita o enraizamento, né, porque a planta se sente bem confortável, bem feliz dentro desse vaso. Ele aumenta a durabilidade da floração. Ele acumula água e nutrientes na parede. E também a parede varia de espessura, dependendo do tamanho. Então, o vaso pequeno, a parede é um pouco menor, o vaso médio é um pouco maior, e o vaso grande, a parede é um pouco maior, proporcional ao tamanho da planta que vai dentro do vaso, né? E ele é muito bom para orquídeas, bromélias e as samambaias e todas as parentes das samambaias. E uma coisa importante também a gente pensar, que é a adaptação da planta, né? A planta, quando a gente compra, ela passou por várias mudanças, né? Um caminhãozinho, imagina o caminhãozinho da graneira ali, né? Então a planta estava sendo cultivada no produtor, toda bonitinha, numa estufa, com a condição ideal de água, de luz, de nutrientes e tal. Aí colocam ela numa caixa, dentro de um caminhão, e mandam ela para um distribuidor. Aí ela sai da caixa, fica lá na loja e tal. Aí você vai lá na loja e compra ela. Então ela já chegou no distribuidor, ela teve que se adaptar àquela situação nova, de água, de luz, de umidade e tal. Aí ela vai para sua casa. Aí na sua casa ela tem que se adaptar de novo, né? E tudo isso exige um esforço da planta, né? Então a gente tem que também levar isso em consideração. Às vezes a pessoa, eu trouxe para minha casa, a planta ficou feia, né? Calma, a planta demora um tempo para se adaptar, né? É que nem a gente, imagina quando a gente muda de casa, né? Você vai para uma casa nova, chega nessa casa nova, você ainda não se adaptou com os armários, com os espaços, né? Às vezes você põe uma coisa aqui e você fala, mas não tá bom nesse armário, eu acho que eu vou trocar, vou pôr nesse armário. Então demora um tempo, né, até a gente se acostumar com essa casa nova. E se você mudar qualquer coisa na sua casa mesmo, se você não tiver mudado de casa, se você mudar um sofá de lugar, mudar uma mesa de lugar, você já vai mudar o trajeto da sua casa, você já vai sentir uma diferença nisso, né? A planta também. Então é importante a gente também levar isso em consideração. E aí a parte de transplantar. Então é importante quando a gente vai trocar ela, né? Então você chegou em casa com a sua planta e aí você vai trocar ela para um vaso maior. Então é importante lembrar de fazer a drenagem. Então a drenagem, eu uso muito argila expandida e manta de drenagem, porque quando eu faço isso no meu trabalho, né? Eu sou paisagista, então eu faço a implantação de jardins, muita quantidade de vaso, então não dá para eu ficar juntando isopor, né? Ou brita, às vezes fica muito pesado, então a argila é uma solução profissional. Então eu gosto de ensinar isso, mas
Você pode fazer com caco de telha, com caixinha de isopor picada, você pode fazer com brita, tem várias coisas. E em vez da manta de drenagem também, se você não quiser usar, pode usar areia. Tem gente que aconselha a usar jornal, outras coisas. Eu não gosto de usar esses materiais porque esses materiais se decompõem e com o tempo eles vão perder esse poder drenante. A manta de drenagem, ela é feita de garrafa PET reciclada. Então, primeiro a gente está reciclando um produto que de outra forma ia ficar aí bilhões de anos na natureza até se decompor. E também ele tem uma durabilidade muito maior. Então ela vai continuar funcionando como esse filtro. Que a manta de drenagem, o que ela faz? Ela segura a terra e as raízes da planta dentro do vaso. Então na hora que a gente rega a planta, o excedente da água sai a água, não sai a terra junto, porque senão o vaso com o tempo vai diminuindo, e vai ficando sem terra. A vantagem do vaso de xaxim de palmeira é que você não precisa fazer essa drenagem, você não precisa colocar argila expandida e a manta de drenagem, ou o que você for usar para fazer essa drenagem, porque ele já é poroso, ele já deixa essa água sair, Então, essa é a vantagem. Então aqui isopor, você pode usar rolha também, tem várias coisas. E aí a gente pensando nos tipos de substrato. Então, eu gosto muito de usar, eu nunca uso nos meus vasos o substrato pronto, aquele que a gente compra já, substrato para floreira e tal. Eu sempre dou uma turbinada no substrato. Eu gosto de misturar areia e humus de minhoca. Então, se é para planta comum, eu misturo 1 para 1 para 1, na proporção, na medida de cada um. Se eu estou mexendo com cactos e suculentas, eu coloco mais areia. Eu coloco 2 medidas de areia para o resto. E para orquídeas e bromélias, a gente pode usar esfagno, casca de pinos, casca de macadâmia, e tem também esse substrato novo que o pessoal da Xaxim de Palmeira desenvolveu, que tem um substrato específico para orquídeas e bromélias, e tem um para plantas em geral, principalmente para samambaias e avencas, que é muito legal, que aí você já usa junto com o vaso, e a planta fica mais feliz ainda nessa casa. E aí uma outra coisa, eu já falei um pouquinho da rega, Então, quando regar, ou a gente rega de manhã bem cedo, ou a gente rega mais no final do dia. Então, de manhã até no máximo às 10 da manhã, no fim do dia, depois das 4 da tarde, a hora que o sol já se pôs. Eu gosto muito de regar à noite, É um hábito que eu acostumei, assim, eu punha as crianças para dormir, agora as crianças já estão maior do que eu, com um filho de 18 e um de 16, os bichos estão enormes, mas era a hora que eu punha eles para dormir, e aí eu ia cuidar do jardim. Então era um horário que eu tinha para mim, para ficar tranquila. É um horário muito prazeroso, eu acho, a hora da rega. E é um horário importante também para a gente observar a planta, olhar como ela está, se ela está bem, se ela não está, conversar com a planta. A planta adora que a gente converse com ela. Não é loucura minha, não. Eu desafio todos que estão aqui pegarem uma plantinha e começar a conversar com ela e depois me contar o que aconteceu. Eu tenho certeza que essa plantinha vai ficar mais linda. O que usar? Mangueira, regador, borrifador. Aí depende também da quantidade de plantas que você tem e da sua casa, Como eu tenho muito vaso, eu acabo usando mangueira, porque eu não dou conta no regador, porque haja ida e volta até a torneira ali carregando o regador. Eu tinha que ser um regador bem pesadão que eu não consigo carregar, então só as de dentro de casa que eu vou com um regadorzinho, Então eu uso mangueira, mas vai da casa. Tem gente, eu já tive em apartamento que eu fiz um jardim que não tinha um ralo no terraço. Gente, aonde estava o arquiteto, o engenheiro desse apartamento, pelo amor de Deus, que não deixou um ralo, Eu tenho vontade de socar quando eu vejo o negócio, doido da vida. Ou então, quando projetam assim, aqui vai ter uma jardineira linda, 10 centímetros de largura por 10 de profundidade. E aí no desenho tem uma árvore assim, maravilhosa. Aí o cliente chega para mim e fala assim, aqui vai ter uma árvore. Aí eu olho no espaço e falo, aqui vai ter uma árvore?
Acho que não, aqui vai ter uma plantinha bem rasteirinha, porque uma árvore, só se a gente colocar num vaso em cima, não vai dar, né? Então a gente tem que se preocupar, né? O espaço que a planta vai ocupar, não pode pôr um lugar pequeno para ela, coitada, né? E a quantidade certa de água também. Então, um bom indicativo é quando a água começa a sair, principalmente para plantas em vaso, né? Quando a água começa a sair por baixo do vaso, porque já foi o suficiente. Outra coisa é um instrumento incrível, genial, fantástico, que todo mundo tem, que é o dedo. A gente pode enfiar o dedo no vaso, não, enfia mesmo, até o fundo, e sente a terra. Se a terra está úmida, normalmente não precisa regar. Se a terra está seca, precisa regar. Um outro indicativo, que esse eu aprendi com meu amigo Reinaldo das Orquídeas, você quem já viu os vídeos com ele, é um almão de 2 metros e tantos de altura, parece um jogador de basquete em figura. Ele fala para a gente observar roupa no varal e toalha no banheiro. Quando a roupa no varal seca muito rápido, a toalha no banheiro também, você toma o banho já, na hora do almoço, você toma banho de manhã cedo, na hora do almoço a toalha já está seca, é sinal de que está muito quente, muito seco, né? A planta também vai sentir sede, provavelmente vai precisar de mais água. Quando, ao contrário, a roupa demora para secar, a toalha você vai tomar banho no dia seguinte, a toalha ainda está molhada, a planta provavelmente não vai precisar de água, né? Ou se precisar, vai de menos água. Então, isso também são indicadores, né? A gente prestar atenção. Genericamente, a gente pode dizer que quando está quente e seco, a gente rega 3 vezes por semana, a maioria das plantas, né? Com exceções de cactos e suculentas. E quando está frio ou úmido, a gente rega de 1 a 2 vezes. Mas o tempo anda bem maluco, né? Então, às vezes, no verão faz uns dias de frio, no frio faz uns dias de verão, então a gente tem que estar observando a planta, né? E outra coisa legal também, quando a gente está observando a planta na hora da rega, é observar se ela está bem, se não tem nenhum bichinho, né? Se ela não está sendo atacada por nada, porque aí, se ela estiver sendo, a gente pode, né, tomar alguma providência, colocar algum inseticida, né? Se você não tiver em casa um inseticida, você pode fazer um inseticida. Tem inseticida que você pode fazer com sabão de coco, com vinagre. Tem várias receitinhas lá no meu site, no meu canal do YouTube, tem várias receitinhas fáceis que você pode fazer assim, um primeiro socorro, sabe? Aquela primeira coisa, e aí você faz umas aplicações, se não resolveu, aí você vai atrás de um inseticida mais forte, né? Para resolver o problema. Outra coisa importante é a alimentação, né? Você pode pensar numa alimentação mais balanceada, mais equilibrada, ou num junk food mesmo, você vai pensar o que você vai querer dar para sua planta, né? Também pensar no horário para adubar, né? Eu gosto de adubar quando eu estou regando, então eu adubo e depois eu rego, então ou de manhã cedo ou no final do dia. Nunca, jamais, em tempo algum, em hipótese alguma, no meio do dia, gente, por favor, não é hora. A gente come na hora do almoço, as plantas não, tá? Por favor. Quantas vezes por ano? Bom, eu gosto de adubar umas 3 vezes por ano. Então, começo da primavera, começo do verão, começo do outono. A maioria das plantas não precisa de adubo no inverno. Porque eu disse a maioria, porque tem plantas que gostam no inverno, né? As que florescem no inverno vão precisar de adubo. A maioria das plantas, que não são essas que florescem, elas entram no repouso vegetal, né, no inverno. Então elas ficam lá como se elas estivessem dormindo. Sabe aquele urso que dormia, que entrava na caverna e dormia e ficava lá quietinho? Não lembro como chama, Zé Colmeia, né? Sei lá, tinha um desenho, tinha um urso que entrava para dormir na caverna. É mais ou menos assim, a planta fica quietinha. Então, no inverno, se for um inverno mais friozinho assim, ela fica lá, ela não vai dar muita, ela não vai dar flor, ela não vai dar folha nova, ela fica meio dormindo ali, né? Se a gente vivesse num país mais frio, ela poderia perder todas as folhas, né? Como a árvore, né, que eu estava contando no começo da palestra, que fica, parece que morreu, e depois ela volta. Então é um tempo de dormência, é um tempo para ela se recuperar.
Então a gente não precisa adubar nessa época, porque vai ser um desperdício, ela não vai usar o adubo nessa época. E aí vem a outra coisa, né? Adubo orgânico ou adubo inorgânico. Existe uma grande polêmica com relação a isso, tem várias tendências, depende do tipo de planta, né? Para mim, o adubo que eu mais gosto de todos é o humus de minhoca. Acho o máximo o humus de minhoca, uso sempre. Produzo em casa, tenho uma composteira, então eu uso o humus de minhoca bastante. E aí, junto com esse, depende da planta, né? Eu vou colocando alguns, por exemplo, farinha de osso, torta de mamona, torta de algodão, casca de ovo é super legal. Eu não jogo casca de ovo fora, né? Depois que você quebrou o ovo, dá uma lavadinha na casca, tira aquela pelinha, aquela gosminha que fica por dentro e guarda as cascas. Depois você põe no sol para secar, ou se você não tiver um sol para secar, você pode pôr numa assadeira e botar no forno por 30 minutos. Depois você bate isso, dá uma farelada nela assim, bate no liquidificador, fica uma farinha. É super boa para a planta. O pó do café também é ótimo para a planta, também elas adoram, né? Então tem várias coisas que a gente pode usar para dar esse nutriente para a planta, né? Porque, de novo, quando a planta está em vaso, ela está contida naquele espaço, né? Quando ela está na natureza, ela está interagindo com as outras plantas, ela está num ambiente muito mais rico, né? Então, na natureza, a gente não precisa fornecer adubo, porque as próprias folhas das plantas em volta caem, vão se decompondo, tem os micro-organismos que estão decompondo, e aí ela vai, né, ela vai se alimentando ali daquilo. Então, não precisa adubar. Mas no vaso, não, a gente tem que adubar, né? E aí, de novo, a nossa responsabilidade de fornecer alimento para ela, né? E de trocar ela de vaso de tempos em tempos. Eu acho que vocês já devem ter visto, quando vocês vão trocar, que às vezes você tira a planta do vaso e embaixo as raízes tomaram conta. Quando acontece isso, a planta está muito sufocada ali. Porque ela não tem mais terra, ela não tem mais espaço para onde crescer. Ela está assim, pelo amor de Deus, socorro, alguém me tira daqui. Tudo que ela quer é ir para um lugar maior, que ela tenha mais espaço, né, para ela poder se desenvolver. Se ela estivesse na natureza, né, na floresta, ela teria todo o espaço do mundo, né? E também no vaso, ela fica mais solitária, né? Tá rodando um videozinho aí, não sei se vocês já viram. Eu recebi por WhatsApp e recebi no Facebook também, que é uma animaçãozinha que foi feita pela, acho que é a BBC Brasil, que fala das conexões das árvores através das raízes na natureza. Esse videozinho foi inspirado num livro que chama O Segredo das Árvores, de um alemão, Peter Wohlenberg, sei lá, que é um livro fascinante, é um livro que eu recomendo, muito lindo esse livro. E ele conta essa história, que as raízes, elas se comunicam, né, quando elas estão na natureza, através de uns micro-organismos, uns fungos e tal, e é como se fosse uma internet que elas têm, né? Então tem uma troca de informação e de açúcares e alimentos entre elas, né? É super interessante. Então se uma planta está sendo atacada, ela passa mensagem para outra através das raízes e através de gases que elas expelem, e as outras sentem isso e já se preparam também para, não serem atacadas, né? Porque as plantas têm recursos para se proteger, né, quando elas estão na natureza. Quando elas estão em casa, no vaso, às vezes tem uma plantinha só em casa, ela não tem com quem trocar, e ela não vai ter essa troca, né, pela raiz, vai ser só pelo ar, né? Então, quanto mais plantas você tiver dentro de casa ou aonde você estiver cultivando, mais feliz ela vai ficar, porque ela vai, vamos trocar um pouquinho algumas amigas, né? Que as plantas são seres sociáveis, como nós, né? Elas gostam de viver em sociedade. E o que eu costumo brincar, né? Que eu acho que é o segredo do cultivo, que é AAC. É atenção, amor e carinho. Que eu acho que sem isso, você não vai ser bem sucedido no cultivo de nenhuma planta. Aliás, de nenhum ser vivo, né? Eu acho que a gente tem que interagir com elas. Como eu já falei no começo, conversa com as plantas, gente. Não é papo de maluco, não. Elas gostam.
Pode contar, se você estiver triste, fala que você está triste, se você estiver feliz, fala que você está feliz. Tira foto quando elas florirem. Elas adoram isso, adoram uma festa, adoram uma atenção. E elas correspondem, ficando cada vez mais lindas. Eu acho que é isso que eu tinha para falar por hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês tiverem mais dúvidas, entre em contato comigo. Tem no site, tem no YouTube, tem no Insta. O Face está meio devagar, eu não estou dando muita atenção para o Face, porque eu estou achando... Oi? O Instagram é No Figueiredo 1. O Instagram está bem ativo, está crescendo bastante. Então é o Instagram, no site e no YouTube, que são os canais que eu estou usando mais. Agradeço profundamente a presença de vocês aqui. Muito obrigada. E estou aberta aí para tirar todas as dúvidas de vocês. Obrigada.